Oi! Semanas atrás eu fui agraciado com um remake horroroso de Garota de Fora, o que foi bem estranho, já que a série original não é super antiga pra ter um remake, e muito menos tinha sido fechada certinho, porque na verdade tinha ficado um gancho pra próxima temporada. E pra você que não sabe quem é a Nanô e muito menos alguma coisa sobre a série, eu vou dar um pequeno resumo aqui pra vocês. A série Garota de Fora acompanha a Nanô, uma garota misteriosa que aparece em diferentes escolas, expondo a hipocrisia, corrupção e podridão das pessoas. Cada episódio é uma história diferente, onde ela manipula situações para revelar o lado pior de cada um. Quando o episódio chega no ápice, ela dá uma risada maníaca que deixa todas as pessoas desconfortáveis. Não se sabe ao certo de onde essa Mona veio, mas a gente acredita que ela é um tipo de karma ambulante. Mas essa Mona aqui não é pouca bosta não, viu? No currículo dela, tem se multiplicar, apagar bilhões de pessoas da existência e engravidar um homem. Várias outras coisas, só botei as principais que eu gosto. Agora que você já sabe um pouco sobre a Nanô, vai começar a entender minha revolta com esse remake desesperado que fizeram. E pra ir mais a fundo, a gente vai fazer uma comparação do primeiro episódio do original e do remake. No primeiro episódio da Nanô original, o episódio começa com os professores discutindo se vão dar aula de educação sexual pros alunos. Mas esses velhos e essa velha escrota suspeitamente não concordam com isso. E entram em um acordo muito nada a ver de fazer aula de yoga, porque segundo eles, os alunos não iam pensar em fazer sexo, porque não faz nenhum sentido. Se a pessoa quiser pensar, ela vai pensar, mano. Não vai ser um yoga que vai fazer ela não pensar. Na próxima cena, a Nanô já faz sua primeira aparição. Ela se apresenta como uma aluna nova e de cara já se oferece pra fazer os vídeos de yoga. Vai ela e uma Mona que tá doida pra dar pro professor. Nisso, a Nanô acaba descobrindo que ela vai lá e cata que o professor é simplesmente um abusador. Ele usa essa fachada de gravar vídeos de yoga pra manter os alunos puros, sendo que ele mesmo faz aquilo com os alunos, sabe? Enfim, na próxima gravação, a Nanô dá uma perdida naquela outra menina pra ela não ir. Na hora de gravar, a Nanô faz o professor demonstrar aquele lado pra ela, então ela coleta provas de tudo que ele fez. Depois da Nanô fazer o sexy tape, ela vai na casa do professor e causa uma tensão gigante, porque pra piorar, ele é casado. A Nanô dá um jeito de virar um tipo de babá da filha do professor e ela arma uma situação pra filha dele e o namoradinho ficarem sozinhos pra eles fazerem aquilo enquanto a Nanô grava sem eles saberem. Então a Nanô ameaça o professor com o vídeo da filha dele pra ele dar a senha do computador onde estavam todos os vídeos podres. E com a pressão que a Nanô fez no professor, ele fala a senha e ela expõe os podres pra todo mundo. E lembra daquela discussão no início que aqueles velhos também não queriam que dessem aula de educação sexual, porque eles iam ser desmascarados, né, gente? Óbvio. Mas não adiantou de nada, né? Todos esses velhos são expostos, o professor perde um emprego, perde o casamento, a filha dele morre e ele vai preso. E a Nanô fica lá, rindo de todo o trabalho bem feito. E você termina o episódio, tipo assim, você fica absoluto cinema. E dá vontade de assistir mais depois. Mas já no primeiro episódio da Nanô do remake, puta que pariu. No primeiro episódio, começa com um menino que sofre horrores de bullying. Tipo, muito mesmo. Nível de tortura, porque esses dois até queimam os pentelhos do coitado. E eles gravam ameaçando que se ele não fizesse o que eles pedirem, ele ia postar o vídeo e fazer pior, sendo que se eles postassem o vídeo ia dar um belo de um processo e provavelmente eles iam ser presos. Mas acho que isso não faz nenhum sentido aqui na série, né? Porque aparentemente as leis só servem quando é conveniente, mas tá bom. Pra piorar, esse menino aqui é burro que nem uma pedra, mas ok. Pra quase no final do episódio, o menino lá não aguenta mais sofrer bullying e decide se churrascar. Daí a Nanô aparece do nada, do céu, assim, caindo do céu. Aí a Nanô chega, ela vê que o menino tá pra morrer ali. Aí ela fica tirando um sarro, né, da cara dele e fala, ai, será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Essa parte até que foi legal. Daí, do nada, ela ajuda ele e eles viram best. Daí corta pro primeiro dia de aula da Nanô. Ela faz toda a apresentação lá, clássica já. E a big ideia que ela tem pra se vingar do valentão é trocar a cadeira dele por um vaso sanitário. Nossa, que engraçado. Nossa, she's so crazy. I love her. Se fosse a Nanô original, nunca que ela ia trazer essa vergonha pra gente. Ela ia comer a cabeça dele, gente, com garfo, faca e todinho. Ela ia dar um jeito de fazer ele se virar contra o pai dele, pra no fim acontecesse algo horrível com os dois, tivesse uma exposição imensa que não sei o que, aí até vingança, e no fim a vingancinha do menino que sofria bullying já estaria paga, né? Tipo, então tá, né? Esse f*** lá, vida que segue, velho. Mas não, velho, essa Nanô burra e mal escrita tem a brilhante ideia de se vingar do cara lá, costurando um martelo de brinquedo no braço dele, pra ele não machucar ninguém, sendo que era só usar a outra mão. Ai, gente, se ela fosse burra toda mesmo, ela costurava nos dois. Daí o menino sai desesperado assim, ai meu Deus, meu braço, cara.
Aí os alunos ficam rindo que nem uns doentes, porque, gente, não é engraçado ver alguém com o braço arrancado e costurado um martelo no lugar. Isso não tem graça, gente, isso é assustador. Mas tá bom, né? Vai que o pessoal tava com o humor quebrado no dia. Daí o Valentão lá acha a Nanô, tenta bater nela, mas aí não faz efeito por causa do martelinho. Aí ela fica rindo porque era pra ser o ápice. Daí a Nanô americana continua rindo e pula pra uma luta com a vítima, o Valentão, mas era fique. No final ele escolhe perdoar o cara que torturou ele, fez bullying, fez o cara 4 com ele, quebrou a mão dele. Fica por isso mesmo, gente. Aí o Valentão, os cúmplices que filmaram, o pai escroto, não tiveram punição nenhuma, tiveram nada. Daí os dois sobem, vão pro telhado. A Nanô diz que aprendeu horrores com ele, sendo que ele mal se conheciam, gente. Eles não formaram bosta nenhuma de conexão. Esse episódio todo foi rapidíssimo, gente. Foi muito rápido, parecia um short. E fora que a Nanô foi aparecer já lá quase no final. Então o karma da Nanô foi um lixo, gente. E no fim, que era pra ser o ápice do ápice, que ele ia se vingar e a Nanô ia mostrar que todo mundo é mal, só... Aí foi estragado por esse brocha. E no fim ele só tira uma selfie com ela e ela pega o... Daí fica esse gosto amargo, sabe? De quem assistiu a temporada original e vê que esse é um dos melhores exemplos de como não ser a Nanô. E não me leve a mal, a atriz nova, ela atua muito bem. Mas esse papel já tinha um rosto. A Nanô dela tem uma feição meio cartoon e o karma dela é uma coisa muito nada a ver, esse karma. Eu admito que se eu fosse também essa atriz, eu aceitaria, né? Porque, gente, imagina os rios de dinheiro que ela deve ter ganhado pra fazer esse papel. Eu acho que as pessoas foram um pouco longe demais e não derrubar o Instagram dela. Então a culpa não é nem da atriz, bicha. É da produção mesmo. Porque a produção fez uma coisa muito, sabe, apressada. Não tem nada de suspense. Não tem nada de Nanô original, sabe? Não tem um terço da bichinha. O roteiro e a construção dos episódios estão bem abaixo da média. Parece até que os episódios foram escritos pelo ChatGPT. E se não dava pra trazer a Nanô original, pelos inúmeros motivos, dava pra, sabe, esperar. Nesse meio tempo dava pra refazer os roteiros, dar uma olhada melhor na produção, sabe? Daria pra trazer a atriz de volta, mais lá pro futuro, ou quem sabe uma parecida. Sem ser uma americanizada, sabe? Trazendo alguém com traços mais marcantes e misteriosos pra série. E não uma menina que só parece, sabe, alguém travessa. E tem esse cão desse menino que desde o primeiro episódio fica seguindo ela e não fala nada, gente. Ele encontra ela um monte de vezes e fica só olhando pra cara dela, não dá em nada. Isso acaba sendo um grande desperdício de cena. Fora que a história principal já tinha uma subtrama escrita. Dava pra aproveitar isso. Na série original, a Nanô acabou criando outra versão dela sem querer, chamada Yuri. A Yuri é mais vingativa, ansiosa, e já a Nanô é mais fria e calculista. Acho que dá pra definir assim. Em resumo, a Nanô começou a se questionar se o karma dela não tava sendo exagerado e mal dosado. Então, com isso, ela começou a ter sentimentos humanos e acabou se tornando quase uma mortal. O que poderia significar até o fim dela. No último episódio, foi a primeira vez que ela interferiu diretamente no karma. E ela acaba sendo morta. O episódio acaba com Yuri transformando outra menina em uma nova Nanô e elas pegam um beco. Só que a Nanô aparece sentada em uma ponte se perguntando: mas será que o mundo ainda vai precisar de mim depois disso? Ela começa a se questionar que talvez os humanos não precisem dela pra se destruir. E que no fim das contas, ela pode ser o problema, já que criou várias versões dela pra atormentar as pessoas por aí. E esse final já tava bom, porque duas coisas podiam acontecer. Esse poderia ser o fim definitivo da série ou um gancho pra um futuro. E em uma terceira temporada, a gente poderia ter uma Nanô mais sentimental. Ela poderia ter um arco todo de redenção. Seria muito bom ver uma Nanô se questionando sobre a existência dela no mundo. Ela poderia aprofundar mais a origem dela, ou fazer com que, sabe, ela destruísse as cópias dela de alguma forma. Poderia ter uma batalha espiritual ali fortíssima, onde elas dançassem, fazessem alguma coisa ali. E o perigo que a gente ia sentir é que a Nanô poderia morrer, porque como ela tava mais humanizada, né, ela poderia morrer. E nesse arco de redenção da Nanô, ela poderia se tornar um pouco mais boa. Daí a Nanô mostraria que o mundo realmente é podre, não tem o que fazer, só que tem partes boas que sobrevivem até o último segundo. Em um ato heróico, a Nanô acabaria acabando com toda a existência das Nanô existentes no mundo. Aí aparecia várias Nanôs morrendo assim em todas as partes do mundo, até aqui no Brasil. Daí a Nanô conseguiria se redimir com todo mundo, que merecia uma segunda chance de melhorar. Daí ela morre. Enfim, tipo, acabaria de forma bem honrosa, eu acho. Porque mostraria que nem sempre a violência, a vingança, sempre vai ser a melhor opção. As pessoas sempre, sabe, merecem uma segunda chance e tudo mais. Seria bem legalzinho o final. Coisa que não aconteceu, porque todo o potencial que essa série tinha foi jogado no lixo e substituído por essa coisa. Eu sinceramente preferia que demorasse o tempo que for, mas que trouxesse a essência real da série, com episódios bem escritos, bem desenvolvidos, com uma Nanô bem, sabe, bolsa, personagens marcantes. Até essa mesma menina não tava nem aí. Eu só queria que os episódios fossem bons, sabe? E sério, gente,
essa Nanoa aqui não tem aura. Desculpem falar isso, mas é a única palavra que define bem. Essa Nanoa aqui não tem aura. Ponto. Bom, se vocês assistiram até aqui, eu queria perguntar se vocês querem um resumão dessa bomba de remake, pra não terem que assistir diretamente e perder os restos de neurônios que vocês têm. Eu sinceramente gostei de falar desse assunto porque era algo que eu já tinha preso aqui dentro, sabe? Eu só queria jogar pra fora. Então é isso, deixa o like, se inscreve, comente o que vocês acharam e é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Sinto o fim chegando com a burrice em hashtag aumentando.